Bom dia! Nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é o verbo no pretérito perfeito do indicativo terminado em ir. Galera, essa é já a minha quinta aula que eu faço com pretérito perfeito. Pretérito perfeito é a aula mais importante, é o tempo verbal mais importante para o aluno aprender. Então, vejam nossa portada, né? Pretérito perfeito do indicativo em português. Uma viagem ao passado com o verbo ir. Então, o que é pretérito perfeito do indicativo? É um tempo verbal que usamos para falar de ações concluídas no passado, algo que já aconteceu e acabou, tá? Então, é um tempo verbal que usamos para falar de ações concluídas no passado, algo que já aconteceu e acabou. Eu vou colocar o exemplo aqui com o verbo sair, que em espanhol é salir. Então, a conjugação: eu saí. Ele, ela, você saiu. Ele, ela, você saiu. Nós saímos. Ele, ela ou você saíram. Então, eu saí. O espanhol, o verbo é salir. Eu salí. Então, eu saí cedo. O espanhol, eu salí temprano. Ele, ela ou você saiu ontem. Ele, ella ou você saiu ayer, né? Então, ele, ela ou você saiu ontem. Ele, ella ou você saiu ayer. Nós saímos felizes. Nosotros ou nosotras salimos felizes. Então, saímos em espanhol é salimos. Eles, ela ou vocês saíram tarde. Saíram. O espanhol, ellos, ellas ou ustedes saíram tarde. Então, começamos com a frase número 1. Eu vou falar bem pausado, vou repetir 3 vezes em português para que vocês possam acompanhar. Então, a frase número 1 é o verbo assistir. Em espanhol também é assistir ou ver. Então, ela assistiu. Ela assistiu, espanhol, ela viu, ela viu. Ou então, ela assistiu o filme ontem. Ontem, ayer, né? Em espanhol, assistir ou ver. Ella viu la película ayer. Ou então, o verbo assistir, ela assistiu o filme ontem. Ela assistiu o filme ontem. A frase número 2 é dormir. Português, espanhol, dormir. Então, as garotas dormiram. Em espanhol, las chicas ou muchachas dormiram. Então, as garotas dormiram bem de noite. Las chicas ou muchachas dormiram bem por la noche. Muchacha e chica é comum da Argentina e da Espanha. Então, repetindo o verbo dormir. As garotas ou as meninas dormiram bem de noite. As garotas
estás dormindo bem de noite? A frase número 3, o verbo construir. O espanhol também é construir. Ó, os pedreiros construíram. Em espanhol, los albañiles construyeron. Então, os pedreiros construíram uma casa nova. O verbo construir em espanhol, los albañiles construyeron uma casa nueva. Ó, então, repetindo o verbo construir, os pedreiros construíram uma casa nova. Os pedreiros construíram uma casa nova. A frase número 4 é dividir. Espanhol é dividir. Vocês dividiram, né? Vocês dividiram. Em espanhol, ustedes dividiram. Ó, vocês dividiram o lanche no piquenique? Em espanhol, ustedes dividiram la merienda en el picnic. Ó, vocês dividiram o lanche no piquenique? Repetindo o verbo dividir. Vocês dividiram o lanche no piquenique? Observa que a pronúncia duas vezes, o DI eu pronuncio dividir, 2 vezes com di. Ó, a frase número 5 é o verbo sair. Espanhol é salir. Ó, ela saiu. E espanhol, ella salió. Ó, ela saiu de casa sem avisar ninguém. Ó, salir do espanhol, ella salió de casa sem avisar-lhe a nadie. Ó, então o verbo sair, ela saiu de casa sem avisar ninguém. Ela saiu de casa sem avisar ninguém. A frase número 6 é o verbo preferir. Em espanhol também é preferir. Os rapazes preferiram. Em espanhol é los muchachos, ou los chicos, los jóvenes preferiram. Ó, os rapazes preferiram esperar no carro porque estava muito frio lá fora. Em espanhol, los muchachos ou los chicos jóvenes preferiram esperar em el coche porque hacía muito frio afuera, né? Carro é coche. Então, repetindo o verbo preferir, os rapazes preferiram esperar no carro porque estava muito frio lá fora. É, né? O verbo preferir, os rapazes preferiram esperar no carro porque estava muito frio lá fora. A frase número 7 é o verbo admitir. Então, eu admiti. Espanhol também é admitir. Eu admiti. Eu admiti. Em português, então, eu admiti que estava errado depois de pensar melhor sobre a situação. O verbo admitir, no espanhol, eu admiti que estava equivocado depois de reflexionar melhor sobre a situação. Então, admitir, eu admiti que estava errado depois de pensar melhor sobre a situação. Eu admiti que estava errado depois de pensar melhor sobre a situação. A frase número 8, o verbo sumir.
O garoto sumiu. Em espanhol também é sumir ou desaparecer. El chico desapareceu. Ó, o garoto sumiu do colégio durante a tempestade. Em espanhol, sumir ou desaparecer. El chico desapareceu del colegio durante la tormenta. Então, tempestade em espanhol é tormenta. Então, o verbo sumir, o garoto sumiu do colégio durante a tempestade. Ó, o verbo sumir, o garoto sumiu do colégio durante a tempestade. A frase número 9 também é sumir, né? Em espanhol, é desaparecer ou sumir também. As chaves sumiram. Ó, las llaves desapareceram. Ó, então, sumir. As chaves simplesmente sumiram da mesa. Las llaves simplesmente desapareceram de la mesa. Ó, o verbo sumir, as chaves simplesmente sumiram da mesa. O verbo sumir, as chaves simplesmente sumiram da mesa. A frase número 10 é admitir. Ó, observa aqui que aqui nós chamamos de demuda, uma consoante sem vogal, mas nós pronunciamos como fosse uma I. Ó, eu pronuncio admitir. Espanhol é admitir. Ó, o diretor admitiu. Em espanhol, el diretor admitiu. Ó, então, o diretor finalmente admitiu que houve um erro no sistema. O verbo admitir, el diretor finalmente admitiu que houve um erro em el sistema. Erro espanhol é error. Houve, hubo. Olha, é bem diferente, né? Então, o verbo admitir, repetindo, o diretor finalmente, finalmente, eu pronuncio essa L aqui diante da letra consoante, eu pronuncio uma U. Finalmente admitiu que houve um erro no sistema. Então, repetindo a 10, admitir. O diretor finalmente admitiu que houve um erro no sistema. A frase número 11 é impedir. O espanhol também é impedir. Os advogados impediram. Em espanhol, los abogados impediram. Então, o verbo impedir, os advogados impediram que o problema piorasse. Em espanhol, o verbo impedir, los abogados impediram que o problema empeorara. Piorasse, empeorara do espanhol. Os advogados impediram que o problema piorasse. O verbo impedir, os advogados impediram que o problema piorasse. Você está repetindo ali, repita uma, duas vezes comigo, tá? Então, continuamos com a frase número 12. O verbo é decidir. O espanhol também é decidir. Então, ela decidiu. Em espanhol, ella decidiu. Então,
Ela decidiu mudar de emprego no ano passado. Observa, né? Sempre que o pretérito perfeito é uma ação terminada. Ó. Ela decidiu já mudar de emprego no ano passado. Em espanhol seria: ella decidiu cambiar de trabalho el ano passado. Tem o mesmo uso. Ó, decidir. Ela decidiu mudar de emprego no ano passado. Ela decidiu mudar de emprego no ano passado. Observa aqui, ó, como eu pronuncio passado, porque tem duas S, se não fosse uma S, aí era como um som de Z. Ó, vamos para a frase número 13, o verbo advertir. O espanhol também é advertir. Ó, aqui mesma coisa, ó. A D muda, eu coloco uma I. Advertir, né? Eu adverti a garota, né? Eu adverti a garota. Espanhol. Eu adverti la chica. O verbo advertir. Eu adverti a garota sobre os riscos de andar sozinha à noite. O espanhol advertir, eu adverti a la chica sobre los riscos de caminar sola por la noite. Ó, então, repetindo o verbo advertir, eu adverti a garota sobre os riscos de andar sozinha à noite. Ó, à noite aqui é um advérbio de tempo, por isso vai o acento crase, o acento, né, o contrário, que o espanhol seria à la noite ou por la noite, é o uso, né, da língua do espanhol. Ou então, repetindo a última vez o verbo advertir, eu adverti a garota sobre os riscos de andar sozinha à noite. A frase número 14 é o verbo decidir. O espanhol é decidir. Nós decidimos. Espanhol, nosotros ou nosotras decidimos. Ó, nós decidimos cancelar o evento devido à chuva. Ó, a chuva, a mesma coisa por causa da chuva. Em espanhol, decidir, nosotros ou nosotras decidimos cancelar el evento devido a la lluvia. Ó, chuva em espanhol é lluvia. Ó, decidir, repetindo, nós decidimos cancelar o evento devido à chuva. Ó, nós decidimos cancelar o evento devido à chuva. Ó, e a última frase é o verbo advertir. Ó, advertir. Novamente, né? O AD muda. Advertir é advertir. Espanhol, advertir. O professor advertiu. Em espanhol, el professor advertiu. Ó, o professor advertiu os alunos sobre o comportamento inadequado. Ó, espanhol advertir. O professor advertiu a los alunos sobre el trato inadequado. Ó, repetindo 15, o professor advertiu os alunos sobre o comportamento inadequado. E a última vez, o advertir, o professor advertiu os alunos sobre o comportamento inadequado. Ó,
Obrigada pela aula de hoje. Oh, repita uma, duas vezes. Esse eu acho que é o quinto verbo, quinta aula que eu faço com pretérito perfeito. Eu fiz verbos irregulares. Agora, ar, ir, ó. Com esses vídeo, você aprenderá português, ó. Oh, muito obrigada.